Olá, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem aí onde você está agora, na sua casa ou em qualquer outro lugar. A gente ainda continua nesse tempo aí, confinados, nesse tempo limitado a sair, a movimentar para um lado, para o outro, né? Sair fora de casa. Mas já já isso passa, com certeza já já isso passa. A gente está de novo aí, aqui nesse domingo, no dia da gente celebrar o dia do Senhor. E quando eu falo dia do Senhor é porque a gente para mesmo esse dia para a celebração nossa, cristã, nesse domingo específico, não é? A gente está distantes um pouco uns dos outros, mas com certeza esse é um tempo que Deus está trabalhando no nosso coração. A partir desse momento, como a gente vai voltar depois, talvez isso ajude a gente a valorizar a comunhão, é ou não é? A valorizar a presença uns dos outros. Que falta que faz, não é? A gente estar junto, a gente poder partir o pão junto, tomar do cálice junto, dar um bom abraço um no outro. Isso faz falta. E na verdade isso é a essência da igreja, né? Que vai além de tudo isso das paredes, que vai além do lugar que a gente pode se referir como auditório, santuário, templo, o que for, vai muito além disso. Então a gente está sendo ensinado nisso também. Mas isso não impede a gente de viver em comunhão, não. A gente pode mandar uma mensagem, pode dar um telefonema uns para os outros, e a gente pode chegar um ao outro através da oração também, né? Então vamos começar agora nosso culto, esse momento específico de louvor a Deus. Vamos começar orando ao Senhor? Vamos orar? Você junta o seu coração aí com o meu aqui e a gente ora a Deus para que Deus faça presente em todos os lugares. Deus nosso bendito, que seu nome seja mais uma vez santificado, que os nossos lábios sejam purificados, o nosso coração também, para a gente poder santificar o nome do Senhor e honrá-lo em todas as coisas. Que nesse tempo em que nós estamos aqui, que nós gastaremos aqui, o Senhor nos ajude a sermos inspirados pelo Senhor, a termos essa inspiração do seu Espírito para ouvirmos a voz do Senhor, para discernirmos a voz do Senhor, para nos abrirmos e para nos sentirmos também, mesmo à distância, em comunhão uns com os outros e em comunhão com o Senhor. Faça desse momento um momento de ação do Senhor, onde a face, o coração, a bondade do Senhor seja revelada a todos os que assistem, os que ouvem, os que participam desse momento. E o Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus agora um tempo juntos, com algumas canções de louvor. Participe aí na sua casa com a gente, louve junto. Vamos louvar. Deus te abençoe muito. Vamos em frente. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja te adora.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Oh, exaltamos o teu nome, teu santo nome. Louvamos o Senhor. Os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu ungido de Deus.
livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sob essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sob esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Igual não há. Igual não há. Não há outro nome exaltado na terra ou no céu. Só Cristo Jesus é o Senhor, em nenhum outro há salvação. Não há outro caminho, não há outra fonte de vida, de eternidade a eternidade. Só Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis, despiu-se da sua glória, veio a nós, cheio de graça e amor. Por sua morte conquistou a vitória, triunfou na cruz, ressuscitou Jesus. Glória, glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos deu sua vida e poder, teu Espírito. Glória, glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos deu sua vida e poder, teu Espírito. Não há outro nome exaltado, exaltado na terra ou no céu. Só Cristo Jesus é o Senhor, em nenhum outro há salvação. Não há outro caminho,
não há outra fonte de vida. De eternidade a eternidade, só Jesus Cristo é o Senhor. Rei dos reis, despiu-se da sua glória, veio a nós, cheio de graça e amor. Por sua morte, conquistou a vitória, triunfou na cruz, ressuscitou Jesus. Glória, glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos deu sua vida e poder, teu Espírito. Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos deu sua vida e poder, teu Espírito. Bem, minha gente, como nós fazemos sempre no nosso culto, nesse momento, né, no ápice da nossa adoração, esse é um momento de entrega, de adoração. Na verdade, nós chegamos a manifestar nossa adoração com essa rendição, com essa entrega. E nós fazemos isso agora, dedicando a Deus nossos dízimos, nossas ofertas e nossas contribuições. E eu quero dar uma palavra para você que está em casa, para você que é membro da igreja, você tem um compromisso com a igreja, é claro, você já entende disso, mas quero dar uma palavra. A gente não está aqui simplesmente pedindo dinheiro das pessoas, porque a igreja está fechada e a igreja agora precisa correr atrás das pessoas. A questão é, nós administramos nossas contribuições, as pessoas contribuem como querem, do jeito que está proposto no coração, como diz a palavra de Deus, né? Tem um compromisso em manter, seja quem trabalha para a igreja, seja os missionários, seja a estrutura, tudo isso, e mais do que isso, é um compromisso da nossa fidelidade. Nós dedicamos a Deus uma parte daquilo, tudo que Deus tem nos dado. Quem tem muito, doa de acordo com sua consciência, quem tem pouco, doa de acordo com sua consciência, é a sua consciência e seu coração. Mas esse é um momento de oferta e contribuição, de adoração a Deus, expressão de fidelidade. Como é que a gente está fazendo isso? Bom, nós estamos fazendo isso por depósito bancário, quem está podendo ir, ou transferência online. E eu vou falar aqui o número, os dados para você, mas mesmo assim, você vai ter agora os dados logo abaixo aí do vídeo, você vai ter os dados bancários para fazer esse depósito, essa transferência. Além disso, você que tem o PicPay, você pode chegar aí na tela com seu QR Code, você pode chegar e fazer sua oferta aí automaticamente. Bom, os dados para quem precisa saber agora é Banco do Brasil, agência 3490, dígito 8, agência 3490, dígito 8, conta 1973, dígito 9, a conta 1973, dígito 9. Se você precisar do CNPJ da igreja para fazer essa transferência, é 07 777 424 /1000 ao contrário, -06. Vou repetir, 07 777 424 /1000 ao contrário, -06. Só você fazer a transferência, você vai ver escrito lá Instituto Bíblico, é isso mesmo, essa que é a nossa associação, e você pode fazer sua doação, né? Você está doando para o ministério da igreja, você está doando para essa obra que a gente está fazendo, para a estrutura que a gente tem, que a gente sustenta,
para o investimento nosso nos missionários, em famílias necessitadas que nós ajudamos, e é para isso que a gente tem existido aqui. E que Deus abençoe profundamente sua vida. Você que vai contribuir, você que não pode contribuir, que Deus supra as suas necessidades. Deus cuide de você, que Ele seja o supridor da sua vida sempre. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa. É bom mesmo a gente já estar juntos, é bom a gente ter louvado o Senhor. E, na verdade, uma das melhores coisas que tem e que testifica daquilo que o Espírito Santo faz em nós, e, na verdade, o nosso compromisso com Jesus, a nossa adoração a Jesus, é o nosso louvor. Coração que mostra isso, né? Um coração grato, um coração que reconhece Deus, que reconhece Jesus como Deus, o centro de tudo. Então, o louvor é sempre muito importante, assim como é esse momento da palavra de Deus, que para nós é um momento que nós chamamos de um momento profético, que é o momento em que Deus fala pela sua palavra. A despeito do mensageiro, o centro da coisa aqui toda é a mensagem, o centro é Jesus. Bom, gente, não tem como a gente, de novo, não mencionar essa realidade da quarentena, né, o que a gente está vivendo, mas também essa realidade da quaresma, né? E nós temos chamado a atenção nessas semanas, por incrível que pareça, no calendário cristão geral, e principalmente as denominações que observam isso, como católica, ortodoxa, anglicana, luterana, possivelmente, eu não sei, talvez a metodista e outras, que observam isso, presbiteriana em alguns lugares também, observam o calendário litúrgico. Hoje é o 5º domingo da quaresma. E o que tem isso a ver com o que a gente está vivendo, né, nessa quarentena? A despeito da quarentena, e falando agora sobre a quaresma, em alguns lugares hoje, eles estão refletindo a partir da temática da ressurreição e da fé. A ressurreição como a libertação de todas as coisas, da morte inclusive, né? E a fé como expressão de confiança em Deus. Então eu gostaria de convidar você nesse tempo agora para a gente meditar na palavra de Deus a partir de Romanos, do texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo. E se você não tiver com a Bíblia agora, preste atenção na leitura desse texto. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito ou para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Vamos orar mais uma vez? Você podia fazer uma oração aí agora, uma oração de alguns segundos ou de 1 minuto, quem sabe, mas pedir a Deus para levar para você, para sua mente, para o seu coração, uma palavra dEle, para aquilo que Ele sabe que é necessidade sua, necessidade da sua mente, do seu coração, necessidade da sua alma. Faz uma oração aí agora ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós invocamos o nome do Senhor neste lugar, e em todos os lares, em todos os lugares, em cada lugar onde essa palavra chegar, onde essa imagem chegar, eu oro para que o Senhor revele a cada um de nós, a mim, a cada um de nós que estamos aqui agora, quem está em outros lugares, revele aquilo que é palavra mesmo do Senhor. A voz do Senhor chegue ao espírito de cada pessoa, que vá à mente de cada um, que esclareça, e que o Espírito do Senhor haja nesse momento, traduzindo aquilo que vem do coração do Senhor para o nosso coração. Nos ajude a ouvi-lo, nos ajude a compreendê-lo, e dá-nos mente e coração abertos para a manifestação do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Bom, minha gente, como eu disse, a gente está também tentando relacionar um pouco essa questão do tema da realidade da fé e da ressurreição. E esse texto aqui de Paulo é um texto muito conhecido de quem está familiarizado com os cultos, quem está familiarizado com a igreja, normalmente conhece muito esse texto. E ele está aqui no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos. Eu usei a palavra evangelho porque Romanos é considerado como a essência do evangelho, a explicação do evangelho. Para muitos comentaristas e estudiosos, Romanos é considerado como a mais profunda do Novo Testamento. Aquela que explica não só o evangelho revelado no Novo Testamento, como também explica o evangelho que veio desde o Antigo Testamento. Então, a carta de Paulo aos Romanos também nos ajuda a entender muito da proposta do Antigo Testamento. Por isso que ela é uma carta essencial. E ao longo da história da igreja, Deus usou muito essa carta para mexer na vida de vários cristãos que foram assim enigmáticos, usados por Deus na condução da igreja, da vida cristã, na expansão do cristianismo, né? Uma das coisas mais importantes que às vezes a gente deixa passar despercebido, e talvez nem esteja tão assim, a informação que não seja tão compartilhada, é que essa carta, Paulo nessa carta, ele está lidando com duas coisas assim que são essenciais, são dois detalhes essenciais que às vezes a gente não comenta tanto. Mas Paulo, com essa carta, ele está tratando com um problema sério do orgulho de dois tipos de pessoas. Eram aqueles judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo e os gentios, os não-judeus que também tinham sido convertidos. E eles todos tinham um grande orgulho, principalmente naquele cenário lá de Roma, né? Eles estavam juntos na igreja de Roma, mas tinha aquela coisa dos judeus se considerarem superiores por causa da fé e do passado, de toda essa herança, e ainda naqueles dias considerarem um pouco de que o cristianismo era só um segmento do judaísmo. Por outro lado, tinha os gentios que viam e mostravam o seguinte: não, as portas foram abertas, e não é vocês que estão aí tentando buscar essa justificação só pelas obras da lei, vocês não entenderam. E é por isso que Paulo chega a mencionar versículos antes aqui, até no versículo 4 do capítulo 10, ele fala que o fim da lei é Cristo. É interessante isso, porque a palavra grega aqui por fim é telos, o fim, o objetivo, o propósito da lei. E o término da lei é Cristo. Ele está centralizando o Evangelho, a mensagem do Evangelho, na pessoa de Cristo. Bem, e nesse capítulo 10 é um capítulo que fala muito sobre a questão de salvação, de livramento, não é? Que fala muito sobre a nossa salvação em Deus. E deixa eu fazer um outro comentário aqui de imediato, porque para o contexto dos judeus, lá na Bíblia judaica, o princípio salvação ele era um pouco diferente do princípio salvação para nós como cristãos. No Antigo Testamento também você vai ver várias vezes, principalmente profetas, você vai ver os salmistas falando tanto sobre salvação. E quando eles estão falando lá na questão da salvação, na sua linguagem hebraica, quer dizer o livramento dos inimigos do povo de Deus. Aqueles que eram contra o santuário, que eram contra o povo de Deus, inimigos, o livramento das aflições, das dificuldades da vida. Esse é o princípio de salvação. De onde vem essa palavra salvação para nós? Lá do hebraico yashá. Né? Lá no Novo Testamento, já a gente vê a linguagem da salvação como algo que vai além dessa realidade física. Ela é física, ela é emocional, ela é existencial, ela é espiritual. E nós estamos falando de salvação. E é isso, o Evangelho anuncia isso em Cristo Jesus. E nada mais pertinente do que isso, dos dias que a gente está vivendo. É ou não é? Falar sobre ressurreição, falar sobre salvação, falar sobre fé, nos dias, no momento desse como a gente vive hoje. Teve um comentarista que disse que Paulo já trata aqui, logo de imediato na carta dele, duas questões, que é a integridade do evangelho que foi confiado a ele, e também dessa questão que deveria sempre haver da solidariedade entre os judeus e entre os gentios, então.
E esse trecho que a gente está meditando nele hoje, está dentro, está no princípio, no centro da questão da salvação. Nossa invocação de Deus para a nossa salvação. E olha, todos os dias a gente pensa em Deus, todos os dias a gente busca salvação, todos os dias a gente pensa em salvação de alguma forma, quando a gente pensa em Deus. Quando a gente pensa na realidade divina, quando a gente pensa principalmente nesses momentos assim, de tanta turbulência, fica em casa, sai de casa, o presidente está certo, o presidente está errado, o prefeito está certo, ou o prefeito de outra cidade está certo, o que é? Quem que está com coragem? Eu vou quebrar, meu Deus, quem me livrará? Nós vamos ficar naquela de, meu Deus, quem me livrará? É engraçado que essa é uma questão, essa é uma expressão até que o apóstolo Paulo usa, ele, quem me livrará? Só que Paulo, quando ele fez essa exclamação toda assim, ele estava falando mais sobre o corpo dele e as lutas pessoais que ele tinha. Mas a gente está pensando em livramento e em salvação. Então eu queria fazer algumas observações agora interpretativas que vão ser introdutórias para a mensagem que eu quero compartilhar com você. Vê se você entende. Eu vou gastar um tempo aqui introduzindo, explicando parte do texto que na verdade vai servir de introdução. É importante que você preste atenção nisso, por quê? Porque essa introdução e a explicação, que a gente chama de exegética, ou é entender o que o texto bíblico está querendo dizer, ela é importante para a gente chegar lá na mensagem, lá onde a gente quer chegar. Né? Então, no versículos 9, que nós lemos aí, o versículo 9, versículo 10, mas principalmente assim, o versículo 9, diz assim, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Bom, para o nosso propósito de hoje, esse aqui é a introdução da nossa reflexão. Olha só, primeiro Paulo diz assim, se com a boca confessar. O que é confessar mesmo? A gente está, às vezes, tão familiarizado já com essa questão dos termos, né? Termos religiosos, e às vezes no nosso meio, confessar fica uma coisa tão banal, de que a gente acha que confessar é simplesmente só falar. Mas, no princípio do texto grego aqui, veja bem, o termo grego para confessar é homologeses, de onde vem essa palavra homologar. Significa concordar com, confessar, afirmar, declarar e proclamar. É daí que vem a homologação que a gente diz hoje. E tem uma observação importante, porque como um termo judicial, a palavra indica uma declaração pública e obrigatória que estabelece um relacionamento com força legal. Ou seja, quando essa confissão ela é feita com compromisso de quem está falando. Não é só um compromisso meramente intelectual. Não é só uma questão de retórica aqui. Aqui é uma questão de compromisso com a palavra, que é um testemunho que é dado. Onde está ligada a palavra e a pessoa está declarado diretamente com a declaração que é feita. Se com a boca confessar... E depois segue, e em seu coração crer. O termo grego para crer é pistelsis, que significa crer, estar convencido, dar crédito. Mas especialmente, e esse é um significado que eu acho que precisamos assimilar de uma maneira assim, mais especial, de maneira mais intensa e profunda, é que significa também confiar em um sentido especial com Deus ou Cristo como objeto da nossa fé. Então, é um sentido especial de acreditar, de confiar, tendo Deus ou tendo Cristo como objeto da nossa fé. É uma confiança especial esse crer, esse pistelsis, que vem do pistel, é a palavra grega, né? De crer. Terceiro, diz assim, pois com a boca confessar e seu coração crer, mas... confessar o quê? Paulo está falando confessar Jesus como Senhor. No texto bíblico, aqui a palavra Senhor é o Kyrian, de onde veio o Kyrios, que significa Senhor, o Mestre, o Soberano.
não é? A majestade. Alguns comentaristas chegam a falar que o Kyrios, do grego, é a tradução lá do termo Adonai. Ou outros chegam até a concluir que seria do Yahvé, do eterno, do inominável. Não é? Então, se você crê no seu coração, se você confessar com a boca que Jesus é Deus, o soberano, que Ele é a manifestação do eterno, Ele é o Deus Filho, e você crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e olha que interessante, crer com o coração que Deus ressuscitou dos mortos. O termo grego usado para ressuscitar é egeiro, que significa levantar, exaltar, acordar, despertar. Se você crer, se você confessar com a boca, crer com o coração, olha que coisa interessante, proclamar comprometidamente e crer com o coração, e o coração é o centro de tudo, você será salvo, liberto, e o livramento de Deus chegará à sua vida. Essa é uma questão sua, pessoal. Essa não é uma questão cultural, essa não é uma questão corporativa, essa é uma questão pessoal. Bom, assim a gente pode entender então, nessa introdução, o que Paulo está falando, né? Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte, na verdade ele está dizendo, se com a boca você fizer a confissão que Jesus é o seu Senhor, seu Deus, e com o coração você confiar verdadeiramente que Deus deu vida a Jesus e o levantou dentre os mortos, você será salvo, liberto, preservado, livrado. É isso que Paulo está dizendo. Então a gente pode ver aqui que a fé verdadeira é um elemento essencial na experiência do livramento de Deus, da salvação de Deus. E olha, o livramento de Deus, né, quando a gente olha no Novo Testamento, a gente pega a questão da palavra, da salvação, da soteria, onde veio o soter, e falamos de salvação, falamos de livramento, falamos de cura, falamos de libertação. É isso que nosso coração tanto, é por isso que nosso coração tanto almeja hoje. Não só por causa dessa questão de epidemia, por causa da crise que a gente vive como ser humano, mas principalmente no momento desse de tanto terror. É claro que a gente anseia por um livramento, não é? Em que a gente possa sair por aí já festejando o livramento, festejando a libertação, que coisa boa. Mas a libertação de Deus não é uma libertação provisória, ela é uma libertação eterna, vai além, muito além. Né? Eu acho que para nós é importante entender que essa é uma questão que vai profundo. Como disse o Dr. John Stott, ele comenta o seguinte, não é uma salvação fingida da boca para fora, mas a salvação pela fé, isso é, por meio de uma fé consciente que abraça Cristo como Senhor e Salvador, crucificado e ressuscitado. Bom, aqui a gente está fechando essa introdução para entender onde a gente quer chegar na reflexão de hoje. Né? E o nosso objetivo é parar aqui no versículo 11. Nessa declaração do versículo 11, Paulo faz uma alusão ao texto de Isaías, capítulo 28, versículo 16, mas onde ele diz o seguinte, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. E é sobre isso que eu queria falar aqui com vocês. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. A partir dessa declaração de Paulo, tem algumas coisas que eu acho que seria bom a gente guardar. Eu vou citar elas aqui para vocês. Primeiro, quando dizemos todo aquele que nele crê não será envergonhado, nós estamos dizendo que crer é confiar e não temer. Crer é confiar e não temer. Nos últimos dias eu tenho compartilhado muito na igreja, em live, no texto, sobre essa questão de não temer, sobre os danos que o medo paralisante causa em nós, causa numa pessoa. Né? O medo paralisante, o medo não só que faz a gente ficar confinado em casa,
mas aquele medo que faz a gente ficar confinado em nós mesmos, ou na situação, ou no mundo, em tudo isso que vem aí, o tempo todo nos ameaçando. E o antídoto bíblico cristão contra o medo é a coragem. Mas eis agora a tradução de coragem para nós. Coragem como antídoto para o medo é a fé confiante. Fé confiante. Crer é confiar e não temer. No meio de uma cultura tão cheia de desconfiança, onde todos nós vivemos decepções, né? Nós já vivemos em termos passados, vivemos no presente ou viveremos no futuro. Isso acontece comigo e acontece com você. É difícil, é impossível, na verdade, a gente viver nessa vida com todos os relacionamentos e sendo quem nós somos, sem passar por decepção ou sem decepcionar alguém. Muito difícil. Isso faz parte da nossa realidade. Então, falar por uma cultura de desconfiança, que é tão cheia de desconfiança, sobre confiar e não temer, é um desafio. Mas a questão é, não é um discurso meu, essa é a palavra de Deus para nós. É a palavra, é a solução de Deus para nós, né? Então, principalmente quando Deus nos chama a crer com confiança, né? Isso soa como um desafio enorme para nós, porque é acreditar confiando. Acreditar não só eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, mas eu confio. Eu estou dentro de casa, não estou orando a Deus, ou eu estou em algum lugar com outras pessoas, eu creio em Deus, mas eu confio no que Ele disse. Eu confio que Jesus é Deus. E se Ele é Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima das circunstâncias. Ele está acima da história. Ele está acima dos meus dilemas, das minhas dúvidas, dos meus problemas. Muito além das minhas imperfeições e dos meus pecados. A história bíblica, a história da igreja, a história da vida, a história do mundo. E o mundo ocidental não pode perder isso de vista. A história nos mostra de que vale a pena confiar em Deus. Não foi loucura que deixou o cristianismo subsistindo tanto. E a palavra de Deus é o fato de que vale a pena confiar. As pessoas, Deus disse na palavra dele, as pessoas vão nos decepcionar. As pessoas vão nos abandonar. Nós decepcionaremos as pessoas. Nem sempre seremos para os outros o que os outros gostariam que a gente fosse para eles. Mas isso não muda o fato de que Deus não. Deus é o Deus que não abandona. Eu acho que se nós quisermos entender ainda melhor o que Paulo está falando sobre esse confiar mesmo, crer confiadamente em Deus, a gente podia olhar para aquelas histórias dos primeiros cristãos, o que eles sofreram lá atrás. Eles sofreram tantas coisas. Nos tempos ali, nos dias de Paulo e depois de Paulo, o que veio depois, o que os cristãos que eram perseguidos porque ameaçavam não só a questão judaica, religiosa, mas o crescimento, né, do cristianismo, da fé cristã, a mudança que provocou na cultura, na sociedade, ameaçava também as autoridades, o governo, o império, Roma. Porque essa é a realidade, não é do cristianismo como religião, é do cristianismo como a ação de Jesus na vida do ser humano, uma ação transformadora e libertadora, que faz o ser humano ser cada dia menos egoísta, menos egocêntrico, viver para a glória de Deus e amando as outras pessoas. Um negócio desse foi tão revolucionário que os cristãos foram perseguidos e algumas vezes eles eram entregues às feras, eles eram executados de várias formas. Olha só, um historiador narra o seguinte sobre essa época. Ele fala assim, olha, os tiranos e órgãos de Satanás, os que tinham autoridade, não se contentavam apenas com a morte para tirar a vida do corpo. Preste atenção nessa narrativa. Os tipos de morte eram tão diversificados quanto terríveis. Tudo que a crueldade da invenção do homem pudesse conceber para castigar o corpo humano era posto em prática contra os cristãos. Açoites e flagelos, estiramentos, dilacerações, apedrejamentos, lâminas de ferro em brasa aplicadas aos seus corpos, profundas masmorras, rodas de tortura, estrangulamentos nas prisões, os dentes de animais selvagens, grelhas, patíbulos e forcas, os arremessos sobre os chifres de touros,
Além disso, quando eram mortos por esses meios, os seus corpos eram amontoados e junto a eles eram colocados cães para guardá-los, a fim de que ninguém pudesse vir dar-lhes sepultura. E súplica nenhuma conseguia que eles fossem entregues para serem sepultados. E contudo, apesar de todas essas contínuas perseguições e castigos horríveis, a igreja crescia cada dia profundamente enraizada nas doutrinas dos apóstolos e dos homens apostólicos e abundantemente regada pelo sangue dos santos. Profundo, não é? Porque quando a gente está falando de uma fé que é crer, acreditando, confiadamente, e é não temer, a gente olha para os cristãos lá do primeiro século e a gente aprende isso com eles. Foram muitos males que assolavam os cristãos. Era muita perseguição. Era muita ameaça o tempo todo. Existir como cristão já era uma ameaça. E corria risco. Risco de ser morto. Risco de perder a vida. Mas que vida? A vida aqui, agora. Tem um cristão, viveu na década aí dos anos 30, 40. Na verdade, ele faleceu em 72, mas nessa época de 30, 40, ali, por ali, ele influenciou muito o cristianismo na China, que foi o Watchman Nee. E ele fala uma coisa interessante, ele faz um comentário assim, olha, o oposto de vista e sentimento é fé. Agora, é a pessoa baseada nas emoções, ou que vive baseada nas emoções, que ganha segurança ao compreender as coisas apenas como elas podem ser vistas ou sentidas. Mas a pessoa que segue o Espírito pela fé, vive pela fé e não pela vista. Essa fé não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, não é pelos meus sentidos apenas. Eu confio, essa é a chamada para que não sejamos envergonhados. A cultura desse tempo presente, do cosmos, do mundo, ela empreende esforços no sentido de aumentar o medo, cada dia mais. Eu não tenho dúvida, e você também não deve ter dúvida, de que há uma indústria do medo. Tem gente que ganha com medo, tem gente que ganha com terror, tem gente que ganha com pavor. E se você não quiser colocar nenhum nome institucionalizado nele, embora a gente possa colocar, põe o nome de inferno, mas põe o nome. Tem uma indústria por trás para atacar toda essa realidade da fé, para dirimir essa realidade da fé, que é a chamada de Deus para nós. E aí, eles envidam todos os esforços deles para que tenhamos medo, não só no sentido espiritual, mas também tenhamos medo no sentido físico e no sentido emocional. O que nós precisamos? Precisamos de salvação, de livramento. E o que nós precisamos para sermos salvos, libertos? Precisamos crer. Confiar e não temer. Crer é confiar e não temer. Portanto, crer em Jesus é isso, confiar e não temer. É alicerçar cada dia mais a sua fé do que os seus temores. Uma fé confiante jamais será envergonhada. Segundo lugar, falando sobre aquele que crê, jamais será envergonhado. Crer é confessar radicalmente o seu objeto de fé. Crer é confessar radicalmente o seu objeto de fé. Paulo nos chama, em sua carta aqui aos Romanos, a crer no Evangelho. O Evangelho que se traduz em Jesus Cristo. Ele deve ser o objeto central da nossa fé. E a gente tem sido tentados, se nós formos bem honestos, sinceros, nós temos sido tentados e até seduzidos a crer em vários elementos, inclusive elementos religiosos para os nossos livramentos. E por não poucas vezes, nós temos sido frustrados. Nós temos confiado em várias coisas, nós temos crido em vários elementos, fora ou dentro da religião, e por causa disso nós ficamos e somos frustrados. Nós, a gente com a gente mesmo e a gente com Deus, a gente sabe disso. Algumas vezes a gente vai ver isso sendo cada vez mais claro, vendo qual o nosso comportamento. Vezes por vezes a gente está assim, crendo mais na igreja do que em Jesus.
A igreja que cresce, a igreja evangélica inclusive, que cresce e cada vez cresce e cresce mais, ela deixa de ter um desafio de fé profunda, porque ela vai virando um pouquinho daquilo que muitos chamam de establishment, né? Daquilo que é o normal, convencional ou nominal. Então a gente passa a acreditar mais na igreja. A igreja, se a igreja não funciona, quem sabe a gente muda de igreja. Mas é a igreja em si que deve trazer algum livramento para nós. Então nós deixamos Jesus de lado. Algumas vezes nós queremos mais nas próprias palavras que nós falamos do que nas palavras de Jesus, do que em Jesus. Nós reunimos, nós falamos, nós conversamos e achamos que tem muito mais poder na nossa palavra do que na palavra de Deus. E nós saímos acreditando nisso. Na verdade, isso vem lá desde a década de 70, principalmente, com essa questão de confissão positiva e positivismo. E vem voltando aí agora, o positivismo, ele está vindo aí camuflado em outros aspectos psicológicos que estão aí dominando no meio da cultura. E a gente acha que é só isso, é só falar. Esse falar de qualquer forma vai nos trazer livramento. Olha, esse falar e a fé em Jesus pode ter uma distância enorme. Enorme. Nós não temos simplesmente esse poder criador como poder divino. Tem. Algumas vezes nós cremos mais na mídia e na opinião pública do que em Jesus. Acreditamos muito mais na mídia, nos valores que são decretados, naquilo que é dito que é certo ou errado, né? Naquilo que é politicamente certo, e nós acreditamos muito mais nisso. Ou na opinião pública, né? Chegamos até a algumas vezes a adotar o moto, consciente ou inconscientemente, de que a voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer, nada mais ridículo, nada mais contra a palavra de Deus do que isso. Se tem uma coisa que é claro na Bíblia, é que a vontade do povo, da maioria e da multidão, via de regra, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quando nós cremos em Jesus, a gente vai ver exatamente disso. Onde a multidão seguiu, sempre, o resultado foi abandono. E a prova disso é como Jesus chegou à missão dele até a cruz, como ele ficou sozinho, abandonado ali. Então, acreditar em Jesus hoje e ter Ele como objeto de fé é saber isso. Não é a multidão, não é o que a mídia fala, não é a opinião pública, é a minha real experiência com Ele. Agora a gente está dentro de casa. Não é o que os outros, não é ligar para o outro e saber o que o outro acha, o que Deus fala. Esse é o princípio. E a gente se vê ainda mais tentados e seduzidos, crendo mais na opinião ou nos achismos do seu grupo de iguais do que Jesus. Aliás, isso é uma das coisas mais tristes que eu acho. Como nós somos covardes. Como nós tiramos Jesus do centro. Como ele deixa de ser o objeto da nossa fé. E a palavra, os achismos dos nossos amigos passam a valer muito mais. Ou dos nossos parentes, nós sentamos, conversamos e ouvimos isso, é ou não é? Se acharem isso, se todos concordarmos, então nós decidimos, está certo. Afinal de contas, nós decidimos, nós pensamos, nós chegamos a essa decisão. E não é isso. A nossa palavra precisa estar sempre submetida ao crivo, à autoridade da palavra de Deus. E quando eu não souber muito bem como essa palavra de Deus deve ser interpretada, Deus concedeu gente, Deus concedeu líderes, concedeu pastores, religiosos, padres, gente que pode te ajudar a entender melhor significados da palavra de Deus. E não ir só no achismo do grupo de iguais. O que é grupo de iguais? São aqueles que estão sempre com a gente, concordam com a gente e jamais discordam da gente. Né? E aqueles que quem a gente quer ir para lá ou ir para cá. Mas não Jesus. Jesus deixa de ser o centro. A referência de comportamento de Jesus deixa de ser o centro. A referência de fé em Jesus deixa de ser o centro. A confiança de que é Jesus que cuida de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa comida, deixa de ser o centro, porque nós vamos ouvindo os outros. Então essa é uma fé que não tem nada a ver com crer e ser salvo. E aí nós esperamos salvação
a partir de uma fé que não é a fé bíblica, que não é a fé proposta por Deus. Algumas vezes nós chegamos a crer mais na agregação religiosa, ou na patente da igreja, o nome da igreja ou da denominação, na fama do pregador, no status da música, do ministério de louvor, na emoção dos programas, do que em Jesus. Nós acreditamos em tudo isso, toda essa parafernália, nós colocamos muito mais fé e até muito mais expectativa nessas coisas do que na pessoa de Jesus. Então nós pensamos que Jesus está onde essas coisas estão predominando. Às vezes a gente pensa isso. Jesus está agindo onde o pastor ficou famoso, onde a igreja tem uma patente agora para todos os lugares, né? Jesus está onde o louvor, a música é extraordinária e todo mundo quer ouvir. Jesus está nos lugares onde os shows podem ser produzidos, onde a riqueza pode ser demonstrada, onde o entretenimento é promovido o tempo todo. Nada mais anticristão do que isso. Essa foi uma grande questão entre Jesus mesmo e o povo da religião dele, os fariseus. O templo já tinha se tornado um lugar do entretenimento, das barganhas, dos negócios, de tentar barganhar com Deus. Virou mercado. Por isso que Jesus chega no templo um dia e vira a mesa. E pega lá um azorrague, um chicote, espanta o povo e diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, que todos os povos da terra tenham acesso a Deus. Isso é princípio de Jesus. É por isso que é Ele o objeto central da nossa fé, do Evangelho. Ele está no centro, não dá para negociar, não dá para mudar isso. E ainda outros que, mesmo não sendo religiosos, tendem a crer mais em outras propostas. Tem gente que crê mais na solução política do que em Deus. E por causa disso, vive aí se degladiando. E eu acho assim terrível, apesar de que isso não é nada novo para o comportamento humano. Porque o ser humano ele é assim, o ser humano ele é animalesco. Não tem como a gente derrubar essa realidade. Teologicamente, a gente pode falar que isso é fruto do pecado. É assim que a gente vê a partir do princípio bíblico. Mas o fato é que ele já é animalesco por natureza. E aí alguns acham que vão degladiando e vive a torcida para um e para o outro, que o negócio já não é mais consciência ideológica, agora é muito mais de torcida. E a torcida a gente vira muito mais rival do que companheiros. E aí, por causa disso, está rivalizando cada vez mais a nossa sociedade, por um governo ou por outro, e acha que governo vai nos livrar mais do que Deus. Veja a história da Europa, veja a história das grandes nações, pode ver o que aconteceu quando esse povo virou as costas para Deus. Você vai ver isso antes da Primeira Guerra, você vai ver isso depois da Segunda Guerra, e você vai ver até hoje o que acontece como sacode qualquer coisa, deixa esse povo sacudido, como essa cultura tem se tornado envelhecida, como o povo não tem ido para frente, como não tem juventude, como não tem alegria no meio dessas culturas. Gente que crê mais na solução política. Conquanto eu pense que Deus pode usar a realidade política para trazer solução, é claro. Tem gente que crê mais nos índices econômicos do que em Deus. Então a gente olha para o dólar, a gente olha para o índice das bolsas, a gente olha para a economia, e esse negócio vai nos arrebentar, e a gente fica o tempo todo preocupado com isso, e é óbvio que isso é motivo de preocupação. Não tem ninguém aqui bem, super-homem, que está isento de qualquer coisa. É claro que nós vamos preocupar, mas o nosso socorro não vem da economia. A nossa salvação não vem da economia, porque ela não vem do dinheiro. O dinheiro, já disse, tenho compartilhado isso, o dinheiro é a realidade virtual. Você toca, mas ele no fundo não existe. Ele é uma negociação que vive aí para a gente fazer esses intercâmbios de valores, de compras e direitos. Mas o que traz salvação é Deus. O que traz o livramento é Deus. Você pode ter sua conta bancária lá agora, um valor imenso. Você está confinado dentro da sua casa e um pequeno vírus pode entrar aí e te destruir a qualquer momento. Mas Deus pode livrar. Se tiver fé, confiante,
que tiver fé em Jesus como objeto central. Paulo nos chama a crer em Jesus de todo o nosso coração. Ele usa a palavra grega cardia, que era o centro da existência humana. Então, valendo-me aqui novamente da palavra do que disse o Dr. John Stott, o conteúdo do que se crê e o conteúdo da confissão tem que ser um só. Implícita na boa nova do Evangelho estão as verdades de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado e agora reina como Senhor e concede salvação, livramento, libertação àqueles que nele creem. Se Jesus Cristo for o centro da nossa fé, para a nossa salvação e livramento, não seremos envergonhados. Porque todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Por último, quero compartilhar com você. Crer é também ter o coração pacificado. Crer é também ter o coração pacificado. É confessar com confiança e não temer. Né? Crer é ter Jesus como objeto de fé central. Crer é ter o coração também pacificado. A Bíblia declara, através do mesmo apóstolo Paulo, que a salvação concedida aos que creem implica em reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação com os outros. Ele fala isso escrevendo à igreja de Corintos. E olha só, estar em paz com Deus e estar em paz com os outros não é um anseio da nossa alma. É um anseio verdadeiro. Por mais que em alguns momentos parece que nós ou outras pessoas gostem muito mais de guerra, de conflito, de discussão, de discordância do que paz, mas a paz nós almejamos por ela o tempo todo. Principalmente estar em paz com a nossa própria consciência. Salvação tem a ver com isso. A grande questão da paz pela qual a gente anseia é essa tranquilidade interior, né, que vem e que existe com confiança absoluta de que nós estamos vivendo no tempo certo e nos movendo no caminho certo também, na direção certa. Por isso que Jesus deixou claro quando estava introduzindo suas palavras de despedida, embora fosse uma despedida provisória, né, com seus discípulos, porque ele foi e ele disse que vai preparar lugar e depois ele vem nos buscar. Nós aguardamos a segunda vinda de Deus, de Jesus. Né? Então, antes dele subir aos céus, ele disse aos discípulos dele: deixo com vocês a paz, a minha paz, eu lhes dou. Eu não lhes dou como o mundo dá. E ele conclui assim, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Coisa linda, né? Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu estou deixando a minha paz com vocês. Jesus disse várias coisas, teremos aflições no mundo, os dias são maus, né? O coração do homem é enganoso, de dentro do coração do homem saem coisas terríveis, os nossos relacionamentos precisam ser consertados, mas ele disse para aqueles que creem nele: eu deixo com vocês a minha paz, não é a paz do mundo. Portanto, não fiquem angustiados e nem com medo. Não tema. Crer em Deus revelado em Jesus é experimentar essa pacificação já. Isso significa o quê? Que no nosso coração é ter essa certeza, essa confiança de que nós não estamos desamparados. Nós continuamos tendo o que o texto grego do Novo Testamento chama de Paráclitos. Jesus é o Paráclitos, é o enviado de Deus que veio para ficar ao nosso lado, ser o nosso guia, o nosso mestre, nosso consolador. Quando ele sobe aos céus, diz que ele envia um outro Paráclitos para aqueles que nele crê. Esse outro Paráclito é o Espírito Santo de Deus. Porque nós não ficamos desamparados. Nós continuamos tendo o nosso mestre. Ele está agora dentro da sua casa com você. Se você crê em Jesus, pelo Espírito dele. Aleluia. O Paráclito está aí. Ele não deixa a gente sozinho, não deixa a gente sem rumo. A gente perde o rumo porque a gente se distrai, tira os olhos dele. Mas o Espírito dele continua nos levando para o lugar certo, até a motivação certa, a buscar o rumo certo. Não estamos desamparados, não sofreremos danos eternos. Vai passar. João diz lá na carta dele, na primeira carta de João, capítulo 5, lá no final dessa carta, ele diz assim: olha, eu escrevi essas coisas para vocês saberem que vocês têm a vida eterna, vocês que creem em Jesus.
Pode olhar lá, 1 João capítulo 5, versículo 13. Vocês que creem no Filho de Deus, que creem em Jesus, vocês têm a vida eterna. Portanto, pode vir um punhado de coisas, de assolação, de pandemia, de um punhado de outras coisas, de problemas relacionais, conjugais, familiares, políticos, o que for. Pode vir, mas nós não sofreremos danos eternos. Pelo contrário, nós fomos salvos para a vida eterna. Essas coisas fazem parte da vida humana e nós somos humanos, mas por elas passaremos. Glória a Deus. Mais ainda, não seremos destruídos, porque nós seremos sempre renovados. Ainda que o nosso homem, Paulo escreve isso, ainda que o nosso homem exterior seja corrompido, dia a dia nós somos renovados no homem interior. E nem enfermidade, nem morte acabará com a nossa existência. Olha, Paulo escreveu nessa mesma carta aos Romanos o seguinte: eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura, nenhum ser outro, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, nessa mesma carta que a gente está meditando nela. Você volta um pouco, capítulo 8, versículos 38 e 39, ele está falando isso. Nem morte, nem nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o amor de Deus está revelado em Cristo. O amor de Deus é perfeito, esse amor é eterno. Portanto, uma vez que nós cremos e confessamos nossa fé em Jesus, nada, nunca poderá nos separar dele. Jamais seremos envergonhados. Queridos, concluindo e fechando nossa reflexão aqui, hoje, esse domingo, esse dia que Deus está falando com a gente, eu queria compartilhar algo assim interessante para fechar isso, sobre essa questão dessa bondade, onde o livramento de Deus chega. Tem um certo filósofo alemão que disse que nós somos seres endorfinados. O que é endorfinados? Ou seja, na nossa constituição biológica, há esse chamado hormônio do bem-estar, a endorfina. Interessante, não é? Você vai falar, bom, o que tem isso a ver com a fé que você está proclamando o tempo todo aí? Bom, é que dentro de nós tem esse hormônio do bem-estar. E uma vez, um dia, uma conhecida minha foi ao médico e ela estava fazendo tratamento de inflamações musculares. E quando ela disse para o médico que ela era cristã e outras coisas, o médico fez a seguinte observação: para pessoas como você que tem fé, que canta louvores e etc., já há uma produção de endorfina que ajuda muito no combate de doenças psicossomáticas, inflamações e coisas do gênero. Olha só, realmente isso é um fato. Mas o segredo está além da endorfina. Está naquilo que chegou ao cérebro, ao coração e atingiu o espírito. A fé em Jesus Cristo. É esse o princípio. Em suma, todo aquele que nele crê, usando as palavras de Isaías 28:16, não foge. Agora, usando as palavras do apóstolo Paulo, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Jamais será envergonhado. Então a fé é ter confiança e não temer. A fé é crer em Jesus como objeto da fé. É isso que nós vimos aqui. A fé, ela é exatamente depois de toda essa experiência, ter o coração pacificado no meio de qualquer guerra, no meio de qualquer desafio. Que Deus te abençoe muito. Que isso não seja só uma palavra a ser assistida, mas seja algo a ser pensado, e mais do que isso, quando a palavra de Deus vem a nós, nós somos chamados a reagir. Como é que você reage diante dele? Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Espere, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus e o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós meditamos na sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos ajude a crer profundamente.
palavra do Senhor diz que fé é dom do Senhor. Então eu oro para que o Senhor nos encha de fé, principalmente nesses momentos em que aguardamos, que clamamos e que ansiamos por um livramento, por salvação, que vai para o corpo, que vai para a nossa mente, para as nossas emoções, que vai para toda a nossa existência. E que essa salvação e essa fé visite cada pessoa que ouviu a sua palavra ministrada. Que o Senhor faça isso, que envie do seu Espírito sobre cada um que ouviu, que cada um receba essa fé e, acima de tudo, receba a salvação que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero encerrar esse tempo aqui de culto que nós tivemos, mais uma vez, falando que é um prazer a gente estar juntos. Quando eu falo aqui, você pode achar que é só um discurso, mas eu tenho certeza que você está do outro lado. Então, a gente está junto. E eu quero ministrar, como a gente faz em todo final de culto na nossa igreja, eu quero ministrar a bênção apostólica sobre você, sua família e todo o povo. Agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as consolações, o conforto e a capacitação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, você que crê em Jesus para valer, que se entrega a Ele e que aguarda seu triunfante retorno. Que seja assim hoje, nesse domingo, nessas semanas, em todos os dias e sempre, sempre. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço, uma ótima semana. Tchau.